7, a partir do versículo 54 ao versículo 60. Esse é um dos maiores capítulos da Bíblia, por isso nós não vamos ler todo, apenas esses versículos, até uma parte do versículo 1, que começa aí, ainda no final da história de Estevão, falando sobre o consentimento de Saulo. Então, a morte de Estevão, diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Que Deus nos abençoe na leitura e no entendimento de sua palavra. Irmãos, quando nós vemos a escolha de Estevão, no capítulo 6, nós comentamos na semana passada, nós vimos que Estevão, assim como os demais diáconos eleitos, ele era homem cheio do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito e de sabedoria. Diz aí o versículo 3, quando coloca nessa mesma classe com os demais discípulos, e quando vai citar o versículo 5, ele fala: o parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, mais uma alusão a Estevão como sendo um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os versículos de 8 a 15 do capítulo 6, nós vemos que aqueles homens não conseguiam rebater Estevão no argumento. Estevão era um homem que argumentava muito bem, mas na ousadia, no poder do Espírito Santo. E também, diz o versículo 8, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós percebemos que Estevão não era qualquer um, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder. A reflexão da semana passada que nós fizemos foi a seguinte: de que poder nós estamos cheios? Foi essa reflexão. E hoje nós devemos observar, então, antes de nós pensarmos na reflexão de hoje, vemos que, de fato, Estevão foi levado para o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus. Ele é levado para o Sinédrio, e lá diante do Sinédrio ele então argumenta toda a história da redenção, partindo então dos patriarcas. Então nós percebemos aí a peregrinação de Abraão, a promessa de Deus feita a Abraão, sobre o descendente de Abraão, e nós vemos todos os patriarcas. Ele vai contar a história de Jacó, ele vai contar a história de José no Egito, ele vai contar a história da libertação, do livramento que o Senhor operou por meio de Moisés. Então nós vamos percebendo que Estevão, ele está dentro de uma coerência da história bíblica da redenção. E nós percebemos, irmãos, que Estevão ele vai aprofundando o seu discurso e chamando aqueles homens de assassinos de profetas. E Jesus ele disse isso. Nós vimos no capítulo 23 ele chamar os fariseus de assassinos de profetas, que os fariseus, 23 de Mateus, que os fariseus faziam túmulos bonitos para os profetas, mas os pais dos fariseus mataram os profetas, e que eles também matariam escribas convertidos, matariam os demais profetas que viriam, e também crucificariam o Senhor. Então nós percebemos que Estevão também vai nesse mesmo discurso, e ele mostra que Jesus é o cumprimento da promessa a Abraão e a Davi. Ele mostra
a morte que é feita aí aos profetas pelos pais daqueles que estavam ali à frente da religiosidade do povo. E então Estevão ele fala de uma maneira muito contundente. No versículo 52 ele diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, veja, Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Está dizendo assim: então vocês são assassinos e são hipócritas. Então nós percebemos esse discurso forte de Estevão. Percebemos que Estevão não tinha medo. Ele não tinha medo de declarar aquilo que ele sabia. E percebemos que a morte de Estevão chegou de uma forma dura. Estevão morreu como um rebelde. O rebelde tinha que ser apedrejado fora do arraial. Aqueles homens então tomaram Estevão, levaram para fora do arraial e apedrejaram ele. E a pergunta que nós temos que fazer hoje, sempre a gente reflete com base em uma pergunta, é: até onde o nosso temor nos leva a enfrentar os homens ímpios? Porque Estevão não teve medo dos homens, ele teve medo de Deus. Ele temeu a Deus. Estevão, ele preferiu temer a Deus do que a homens. Está lá no capítulo 5 de Atos também. Então Estevão, ele temeu a Deus e não temeu os homens. Ele pregou, ele demonstrou todo o seu conteúdo de conhecimento, e falando com poder, com ousadia, e não temeu os homens. Estevão não temeu, ele falou. Estevão, ele foi contundente. E depois nós percebemos que Estevão, ele declara contra aqueles homens que Jesus Cristo é o justo. Essa é uma citação do próprio Deus no Antigo Testamento. Então lá no final do versículo 52, ele chama de Jesus de o justo. E ele chama Jesus de o Filho de Deus, né? Ele chama Jesus de o Filho de Deus. E ele diz que Jesus estava à direita, ele via. O que é interessante é que no final do capítulo 56, eles veem o rosto de Estevão resplandecendo como um anjo. Ainda assim eles matam Estevão. Então, queridos irmãos, por mais que os homens observem em nós o nosso caráter cristão, quando estão dispostos a perseguir, eles perseguem e eles matam, né? Nós temos visto que tem sofrido os cristãos ali na Nigéria, são queimados vivos, bebês são assassinados. E eu vi há muito tempo atrás uns vídeos muito impactantes nesse sentido, e recentemente eu vi outro. Então nós percebemos o quanto os cristãos não temem a morte. Eles não temem a morte, né? Então Estevão, ele estava cheio de poder, de ousadia no Senhor, e ele não deixou se intimidar pela ameaça dos homens. Estevão, no momento mais adverso da vida de Estevão, eu acredito que Estevão talvez em sua vida não tenha passado por um outro momento tão adverso. Ele olha para o céu e ele vê o Filho de Deus em pé à destra de Deus. Parece que é uma ideia de que Jesus estava prestes a recebê-lo, estava dando as boas-vindas para Estevão, porque ele seria apedrejado logo em seguida. E diz o texto aí, no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Outra pergunta que nós precisamos fazer nesse texto será que o Espírito de Deus em nós nos faz permanecer olhando para Deus, ou a gente olha somente para as adversidades e as dificuldades diante de nós? Irmãos, é mais uma prova que Estevão, no momento mais adverso, ele permanecia olhando para Deus e para Cristo. Estevão estava ali olhando para o Senhor, não tirou os olhos, diz o texto, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Cristo preparado para recepcioná-lo, para recebê-lo, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele está dizendo que o Filho do Homem é soberano, o Filho
Filho do Homem é Deus como Deus é. O Filho do Homem está na posição de Deus. Então ele está realmente confirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E dizem aí os versículos posteriores: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Ou seja, foram na direção dele, foram para prendê-lo, foram para agarrá-lo. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja mais um clamor de Estevão: Senhor, chegou a minha hora, recebe o meu espírito. Então, quando nós percebemos esse versículo 59, nós vemos que ele está completando aquela ideia dos versos 55 e 56. Jesus estava em pé para receber Estevão. Era a hora da morte. Um ministério com pouco tempo de duração. Um diácono com pouco tempo de serviço no diaconato. Foi escolhido, pouco tempo depois, não sabemos exatamente quanto tempo, ele é preso, interrogado e morto. Pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas estava lá, firme nas suas convicções. E por fim, diz o texto aí: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Veja que Estevão tinha um sentimento muito cristão contra aqueles que estavam tentando contra a vida dele. Ele não tinha aquele mesmo sentimento que teve Davi em alguns salmos imprecatórios, né? Senhor, despedaça-os, Senhor, aflige-os, né? Senhor, humilhe-os. Não, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então nós vemos aí a primeira citação, né? As primeiras citações sobre Saulo, versículo 58 e versículo 1, a parte A do capítulo 8. O que nós podemos perceber, irmãos? Primeiro, que nós devemos buscar um conhecimento poderoso de Deus. Conhecimento poderoso só vem por meio de leitura e estudo da palavra e oração. Nós devemos buscar um conhecimento poderoso de Deus e pensarmos com que poder nós estamos cheios. Somente com argumentação, ou as nossas palavras elas são impactantes de verdade? Então, que Deus tenha misericórdia de nós nesse sentido, e que nós possamos fitar os nossos olhos no Senhor no meio da adversidade, no meio das provas mais difíceis da nossa vida. É difícil pensar nisso. Já pensou, o cara prestes a matar você, e você olhando para Deus e dizendo assim: eu estou vendo o Filho do Homem em pé, já para me receber. Olha só, a morte chegou, e a morte é algo que para o cristão convicto é a libertação de uma natureza pecaminosa, né? E Estevão, então, com toda certeza em seu coração, então ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E por fim, ainda, em vez de dizer: olha só, vingue meu sangue, Apocalipse 6 diz isso, que o Senhor vai vingar o sangue dos santos que foram mortos por causa do testemunho. Estevão foi morto por causa do testemunho, mas o pedido de Estevão era um pedido de misericórdia. Senhor, não coloque na conta deles essa ação deles, né? Não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, então, Estevão adormeceu. Estevão estava numa posição privilegiada. Primeiro, ele conhecia sobre Deus, sobre a sua obra, sobre o seu poder. Segundo, ele exercia o seu ministério com poder. Terceiro, ele não se acovardava. Quarto, ele conseguia enxergar o Filho de Deus no momento mais angustiante da vida de uma pessoa: é morrer como um malfeitor apedrejado. E quinto, nós percebemos que Estevão aqui, ele não sentia em nenhum momento ira para com ninguém. Ele não está irado com ninguém aqui. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Palavras semelhantes às que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, o que nós podemos rogar a Deus nessa noite? Que Deus nos dê poder para testemunharmos
sem medo de adversidades. Que o Senhor também coloque em nosso coração, nas horas mais difíceis da nossa vida, a expectativa de que Ele está no céu, soberano, Senhor, e está cuidando de cada detalhe da nossa vida. O Salmo 121 ele faz muito mais sentido quando nós entramos na era do Evangelho. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus guardou o dia da minha entrada nesse mundo, e Ele certamente guardará o dia da minha saída. Então que Deus nos fortaleça nessa expectativa de nós buscarmos sua face, de nós nos enchermos do conhecimento dele e testemunharmos com poder. Nós precisamos pedir ao Senhor, coloque poder para a igreja testemunhar e viver para a glória do teu nome, não fazendo caso da grande adversidade que pode se levantar contra nós, mas sim estejamos sempre com os nossos olhos no Senhor, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos ter o nosso tempo de oração individual e depois nós oraremos em conjunto.